E hoje a gente então vai ter uma mensagem voltada para esse tema do Dia dos Pais. E talvez você não tenha decorado aí a música que a Thalita cantou, né? Muito bonita, por sinal. Eu já tinha ouvido. De quem é mesmo essa música? Turma do Print, né? É isso, né? Se você não decorou, nós vamos começar agora com uma música aqui que com certeza você já decorou e o seu filho também. E a gente, quando não sabe o que dizer pro nosso papai, a gente faz o quê? Papai, você é amor, é meu presente, né? Já decorou. Criança, então, pega esse negócio rapidinho, né? Ai, criança, quando ouve essas coisas, elas decoram muito rápido e a gente acaba indo no embalo dessas musiquinhas, essas coisas que acabam colando igual chiclete, né? E é engraçado também que criança, ela está atenta a tudo. Criança, ela está percebendo tudo e querendo imitar tudo que nós fazemos, né? Uma vez a Sofia chegou para a Esther e falou assim: mamãe, eu quero casar com o papai. A gente tomou um susto, né? Falei, não, filha, mas não pode casar com o papai. É que ela falou assim, é que ele cuida tão bem da senhora que eu quero ficar com ele. Então a criança está atenta a tudo, elas estão vendo a tudo. Aí a gente ensinou para ela, né, que não. Então vamos orar a Deus para que quando você crescer, você tenha um marido igual ao seu papai. Bonito, cheiroso, formoso, cuida bem da mamãe, né? Então a gente vai fazer isso. Mas criança é assim. Criança, ela está atenta a tudo, ela está procurando a quem imitar. Quando você era pequeno, você nunca colocou a sandália da sua mãe, a camiseta da sua mãe, ou o menino, né, a roupa do pai, né, querendo ser parecido. Por quê? Porque crianças estão procurando referenciais. Crianças estão procurando exemplos. Pessoas a quem elas querem se espelhar para se parecer, imitar. E é assim a criança. Eu estava numa festa uma vez e, para desespero meu e acho que dos pais que estavam lá também, os pais dessa criança que estava fazendo aniversário, na hora de cortar o bolo, então tem aquele famoso primeiro pedaço, para quem que você vai dar, faz um discurso, né? E a menina então começou a tecer elogios assim, né, para a pessoa, falou assim, não, a pessoa que eu vou dar o primeiro pedaço é uma pessoa muito especial, muito carinhosa, muito amiga, muito fiel, ela é minha confidente. E eu fiquei lá, nossa, ela vai falar da mãe dela, né, do pai dela. Quando menos a gente espera, então ela fala, não, é minha amiga, e fala amiga lá da escola. Eu na hora olhei para a cara dos pais e vi a cara de, tipo, decepção. Decepção. Por quê? Porque os pais esperavam que ela seria para aquela menina o referencial para ela, né? De todos aqueles elogios, mas não era. Então a pergunta é, será que você, pai, você, mãe, tem sido referencial para o seu filho? Será que no aniversário de 15 anos dela, ou dele, ela vai poder tecer todos esses elogios e você vai encher o peito de alegria e dizer obrigado, Senhor, porque eu sou referencial para minha filha, para o meu filho? Nós vamos pensar então sobre exemplo. E nós vamos pegar então um exemplo na Bíblia que na verdade quase ninguém olha. Quase ninguém olha. Nós olhamos normalmente para a mãe de Jesus, para Maria, e vemos nela muitas qualidades e temos ela como um grande exemplo de mulher, de uma mulher santa, mas nós esquecemos de José. E hoje nós vamos olhar para pouquíssimos textos que nós temos na Bíblia sobre a vida de José, mas um texto específico que fala uma característica de José, que abre várias oportunidades para nós nos agarrarmos no texto bíblico e olharmos várias características deste homem, que foi um homem muito bom. Um homem, assim, muito bacana. Apesar de a Bíblia não falar sobre ele, muito sobre ele, poucas coisas, o pouco que se fala já nos serve de exemplo. Então vamos ler aí o texto bíblico em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu
para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Que situação na vida desse homem? Está lá, desposado, que é um casamento, só que sem os benefícios do casamento. No contexto judaico, o desposamento, não sei se tem essa palavra, acho que sim. Desposamento era um contrato que era um casamento. Era um casamento, só que ele não tinha os benefícios ainda de estar casados, de morar na mesma casa, de ter relações sexuais. Não podia, mas já era tido como casados, ok? E aí então José se depara com uma situação terrível. Sua noiva, sua mulher, está grávida. E ele falou, bom, não é meu. Mas enfim, é uma situação complicada. Mas o texto que está aqui na nossa frente mostra uma característica excelente de José. A Bíblia diz que ele era um homem justo. Por ser José seu marido, um homem justo, versículo 19. José então se encontra nessa situação, mas o texto bíblico realça. Mateus parece que quer realçar uma característica de José. Ele era um homem justo. E a gente então vai discorrer sobre o que significa ser um homem justo nesse contexto. Porque justo, na Bíblia, pode significar, por exemplo, diante de um juiz, uma pessoa que é juiz, e ele então usa da sua autoridade como juiz para fazer coisas certas. Então ele é um juiz justo. Outra possibilidade é de alguém que faz coisas boas. Alguém que tem as suas responsabilidades, não faz mal a ninguém, também pode ser considerado alguém justo. Mas aqui no caso de José, ser um homem justo era alguém obediente e fiel a Deus. Ele era obediente às leis de Moisés e era fiel ao Deus de Israel. Então, ser justo nesse contexto é ser alguém obediente e fiel a Deus. Mas a gente precisa ver como é que essa obediência e essa fidelidade, esse ser justo, se expressa na vida de José. Como é que ele expressa essa obediência? Como é que ele expressa essa fidelidade a Deus? Então, a primeira expressão que eu quero tirar aqui para o nosso ensinamento é que ser um homem justo é ser um homem paciente. Primeira expressão de obediência e fidelidade a Deus é paciência. Por quê? Porque quando Mateus escreve esse texto, quando Mateus está discorrendo sobre esse texto, escrevendo esse texto, além de realçar que José era um homem justo, parece que na hora de tomar uma decisão, José não tomou ela de pronto. Nós não sabemos se Maria contou para ele. Nós não sabemos como é que essa informação chegou até José. Nós não sabemos exatamente como ele ficou sabendo que ela estava grávida. Mas o que Mateus nos mostra é que José tinha a lei de Deus ao seu lado, porque em Deuteronômio falava que se uma mulher fosse infiel ao seu marido, ele poderia levar às autoridades públicas, e então essa mulher, sendo pega em adultério, seria apedrejada. Ou, que era o caso que José estava pensando, ele poderia lavrar um documento de divórcio e entregar isso para os pais dela ou diante de algumas poucas testemunhas. Seria uma forma mais escondida, vamos secretamente fazendo isso. Porém, todavia, se fosse o caso da Maria ter adulterado, isso ia aparecer. E ela teria consequências terríveis. Então José está ali pensando sobre tudo isso. E ele tem a lei do seu lado. Mas ele não age na impulsividade. Ele é paciente. Ele espera. Ele aguarda. Ele não toma uma decisão precipitada. José poderia, com base na lei, tomar uma decisão imediatamente e expulsar Maria. Mas ele tem paciência. O texto diz que José estava decidido em se divorciar de Maria.
O que significa essa palavra decidido? Essa palavra decidido, no grego, a palavra boulomai, é o verbo querer. É o verbo querer, simples. Só que dependendo do contexto, ela pode significar querer deliberadamente, pode significar ter um propósito, pode significar estar disposto, pode significar desejar. Quando você olha em Atos capítulo 12, quando Herodes está pretendendo prender Pedro para expô-lo publicamente, aparece também esse mesmo verbo, e lá ele aparece como pretendia, estava disposto a fazer aquilo, que é o caso aqui também de José. Ele estava disposto, no versículo 20, ele fala que ele estava pensando nisso, mas depois de pensar nisso, José então Mateus parece mostrar que passou um tempo, José estava pensando sobre isso e ele não tomou uma decisão instantânea. Um homem justo, então, ele não vai tomar decisões precipitadas. Um pai justo não vai tomar decisões precipitadas, mesmo que ele tenha razão. Mesmo que ele tenha a lei ao seu lado. Ele não será um homem impulsivo. Ele vai ser um homem paciente, calmo, tranquilo. Será que seu filho pode ver essa característica em você, pai? Será que, vocês que me ouvem, será que nossos filhos podem ver essa característica de paciência em nós? Essa característica de paciência, ela pode ser também demonstrada pela longanimidade. Vocês sabem o que é longanimidade? Longanimidade é alguém que demora para ficar bravo. Tem gente que é assim, né? Tem hora que acontece alguma coisa e o cara tá tranquilo, né? E a mulher fica lá, e aí? Né? E o cara lá, calmo, pera. E o cara demora para se... É um cara longânimo. Né? É longanimidade. Tem a ideia também de quando uma pessoa ela está brava, como é a respiração dessa pessoa? Ela fica... Está brava, né? Está irada. Mas quando alguém está zen, está tranquilo, né? A respiração dela é longa, calma. Tem essa ideia também. Então, muitas vezes a paciência vai se demonstrar pela longanimidade. Um homem justo, um homem longânimo, paciente, ele vai seguir a lei de Deus, mas não será alguém bruto, não vai ser alguém irritadiço, como a gente diz na nossa cultura, não vai ser um homem de pavio curto. Antes verá no outro, na outra pessoa, a possibilidade de regeneração, de perdão, de retratação. Com o espírito manso, ele vai tratar a outra pessoa com longanimidade, com paciência. Será que nossos filhos podem ver isso na gente? Eu lembro uma vez que eu estava dirigindo, e dirigindo é meu teste de paciência. E aí aconteceu alguma coisa, eu não lembro exatamente como aconteceu, mas eu lembro que o cara me fechou lá, aí eu segurei no volante assim, e aí a Ellen falou assim, buzina pra ele, papai! Segurei no volante, longanimidade, hoje não. Aí ela olhou pra mim e falou, você tá ficando bom, hein, papai? Minhas filhas me ensinando, né? Transmitir um pouco de longanimidade para ela. Eles estão procurando exemplos de homens e mulheres longânimos, pacientes, para serem imitados. Segunda expressão de ser um homem justo, obediente, fiel a Deus, é sendo realmente obediente. Eu não achei outra palavra. Eu poderia talvez colocar como alguém que atende imediatamente os comandos de Deus. O que é um homem obediente? Não é que ele, às vezes, obedece. Não é que ele demora para obedecer. Não, quando Deus dá um comando, ele obedece imediatamente. Quer ver? Versículo 20 diz assim, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Versículo de número 24, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Ele obedeceu. Ele não ficou questionando, mas será mesmo? Será mesmo? Não, ele de pronto fez o que Deus ordenou para ele fazer. Olha também numa outra situação, no capítulo 2, versículo 13, José tem que fugir do Egito, porque Herodes quer matar as crianças. Herodes fica sabendo que há um novo rei, e esse rei ali já tem mais ou menos quase 2 anos de idade, e o nome desse rei é Jesus, e ele então manda matar as crianças. E aí então acontece mais uma vez uma aparição de um anjo e diz assim, depois que partiram,
um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que ele lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Veja que ele partiu durante a noite. Ele falou: não, peraí, Senhor, vou esperar até amanhã, quando o sol clarear, não tiver perigo nenhum. Não, o Senhor fala: vai agora. E ele pega a sua família e vai de noite e vai embora, obedecendo a ordem do Senhor. Será que nossos filhos podem ver essa característica, essa expressão em nós? De homens que obedecem à palavra de Deus. Homens que, quando tem o relato bíblico, Deus mandando, sejam santos, e os filhos vão ver santidade em nossas vidas. Terceira expressão. Primeira foi paciência, que se demonstra em longanimidade. Segunda foi obediência, alguém que atende imediatamente os comandos de Deus. Terceiro, ele é temente a Deus. Terceira expressão de alguém que é justo, que é obediente, que é fiel a Deus, ele é um homem temente a Deus. Lucas, abre lá em Lucas, capítulo 2 também. Lucas vai relatar uma situação aqui também muito interessante sobre os rituais judaicos. E José e Maria, como dois judeus puros, não deixam de cumprir os seus rituais, demonstrando o seu amor a Deus e o seu temor a Deus. Lucas capítulo 2, versículos 22 a 24 e depois o versículo 41. Lucas 2, 22 a 24 diz assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Versículo 41. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Vejam que dentro de uma cultura judaica, dentro ainda da lei mosaica, José e Maria expressavam o seu temor a Deus cumprindo os rituais judaicos. A fé deles, a fidelidade deles, não paravam apenas na proclamação. Não parava apenas no falar, eu sou um judeu. Não parava aí. Eles cumpriam com aqueles rituais que eram colocados na lei de Moisés. É importante a gente saber disso, irmãos, porque como é que a gente expressa a nossa fé cristã? Será que a gente fala, não, eu sou cristão, mas quando olham para a sua vida, não tem nada de cristão? Como é que você expressa isso? Será que seu filho pode ver isso? Pode ver que você é realmente alguém temente a Deus? Algumas pessoas dizem que temem a Deus, mas não há nenhuma expressão disso. Tem gente que diz que teme a Deus, mas não conhece nada da fé cristã. O filho dele não vê ele nunca com a Bíblia nas mãos, nunca vê ele orando, nunca vê ele diante de uma situação difícil, clamando ao super-herói maior que é Jesus. Porque muitas vezes nossos filhos pensam que nós somos super-heróis. Mas quando eles nos olham de joelhos, eles sabem que nós dependemos de um super-herói muito maior, muito melhor que nós, que é Jesus. Algumas pessoas dizem que temem a Deus, mas não vivem a prática da fé cristã. Não vão à igreja constantemente. Não oram, não leem a Bíblia, não fazem bem às outras pessoas. Como que é essa fé cristã? Precisa ser expressada. Esse temor a Deus precisa ser demonstrado em práticas. Seu filho pode ver isso, esse temor de Deus em você. Seu filho tem visto essas expressões de fé que demonstram que você é alguém que tem temor de Deus. Primeira expressão de alguém justo, obediente, fiel a Deus, é ser paciente. Demonstra isso com longanimidade. É alguém que é obediente, atende imediatamente os comandos de Deus. É temente a Deus. Expressa a sua fé em Deus de forma prática. Quarta, é responsável. É alguém responsável. Cumpre com as suas obrigações. Nós vemos isso na vida de José, quando na cultura judaica, e até pouco tempo, ou anos atrás, a profissão do pai era passada, né? De pai para filho. A fé também, antigamente, era passada de pai para filho.
Nós vimos semana passada, em Deuteronômio capítulo 6, que isso era ensinado diariamente. E José fez isso. José ensinou Jesus. José não ensinou só sobre a fé, mas ensinou sobre sua profissão também. Mas eu queria falar antes sobre como isso acontece. Porque imitar alguém, ver em alguém um exemplo e imitar é muito difícil, não é fácil. É necessário passar tempo com essa pessoa. É necessário passar muito tempo observando o seu jeito, observando a forma como ele faz as coisas, os seus gestos, suas expressões. Tem um dublador que eu gosto muito, o dublador do Bob Esponja, eu não lembro o nome dele. Quem lembra? O Wendel Bezerra, isso. Ele começou a fazer imitações também. E aí eu ouvi uma entrevista dele uma vez que ele falou, cara, eu sabia dublar, mas para que eu pudesse imitar algumas vozes de outros personagens que já tinham seus dubladores, eu precisei passar muito tempo observando, vendo, analisando, imitando, tentando. Certamente, Jesus teve tempo suficiente para passar do lado do pai dele, a ponto de copiar a sua profissão e de estar com ele, saber como ser um bom carpinteiro. Então, Jesus teve o seu pai José como um referencial de fé e de profissão. Vamos ver de fé? Lucas 2,52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós tendemos a pensar que falava assim, Jesus aprendia tudo porque ele era Deus. Mas nós esquecemos que ele também era homem. E ele precisava ser ensinado. E eu coloco aqui muito provavelmente, quase que certamente, José aqui foi quase o primeiro homeschooling. Ensinou Jesus dentro de casa. Ensinou as leis de Deus. Ensinou os mandamentos de Deus. E Jesus aprendeu com ele. Aprendeu dentro da sua casa, com a sua mãe e com o seu pai. Porque era assim que ordenava em Deuteronômio. Jesus aprende e cresce em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e os homens, a ponto de, quando ele está com 12 anos, entrar dentro do templo e deixar todo mundo maravilhado. Com 12 anos de idade, José já tinha sido um belo exemplo para Jesus. Um belo exemplo. João 7,15. Abre aí João 7,15. Aí vai aqui também que a gente tem que lembrar que, apesar de Jesus ser Deus, ele também era humano. 100% Deus, 100% humano. 7,15. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Naquele tempo, as crianças iam para a escola rabínica, a escola dos rabinos, dos mestres, aprender sobre a Torá, aprender sobre as leis de Deus. Só que Jesus nunca foi lá. E os homens ficam, uau, como é que ele tem tanta sabedoria? Ele nunca entrou numa escola dessa. É óbvio que o texto seguinte vai dizer que Jesus diz que o ensino dele não é dele mesmo. Vem daquele que o enviou, ou seja, vem de Deus. Porque ele queria contrastar com o ensino dos homens, que aqueles ensinos dos rabinos não estavam vindo de Deus, estavam vindo deles mesmos. Só que quem foi que ensinou o ensino de Deus para José? O seu pai. Com certeza o seu pai e a sua mãe, ele aprendeu com os seus pais. José cumpria com a sua responsabilidade de transmitir a fé judaica para o seu filho. Será que nós estamos transmitindo a nossa fé cristã para os nossos filhos? Olha também o exemplo de José cumprindo a sua responsabilidade no que se diz respeito à sua profissão. Mateus capítulo 13, versículo 55. Eu vou pedir para colocar também já na tela o próximo, que vai ser Marcos 6,3. Deixa Marcos 6,3 aqui e eu vou ler Mateus 13, 55. Só para vocês verem o que acontece aqui. Ele diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Eles perguntam, peraí, esse Jesus aí não é o filho do carpinteiro? Só que olha como está em Marcos. Não é este o carpinteiro? Jesus foi ensinado tão bem pelo seu pai, que ele se tornou o carpinteiro, substituindo o seu próprio pai. Ele ensinou a sua própria profissão para o seu filho. É claro que nós estamos falando de uma cultura onde isso era comum. Não é que hoje tem que acontecer isso. Mas a questão é, será que seu filho passa tanto tempo com você a ponto dele imitar você? Isso é ser um homem justo.
É ser alguém paciente, obediente, temente a Deus e responsável. Isso é ser um homem justo, paciente, obediente, temente a Deus e responsável. Será que nós, pais, podemos ser referencial, esse exemplo para os nossos filhos? Como o mundo e as crianças de hoje carecem de exemplos. Precisam desses exemplos. Eu lembro que o meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos. E alguém perguntou para mim há um tempo atrás, você não sente saudade do seu pai? Eu falei, como eu posso sentir saudade de algo que eu nunca tive? Irmãos, eu nunca via meu pai. Ele foi um bom exemplo de um homem muito trabalhador. Isso foi. Mas ele nunca foi um exemplo de pai. Sempre ausente. Sempre distante. Sempre infiel à minha mãe. E eu encontrei uma outra pessoa, uma figura paterna. O pastor da minha igreja. Quando eu tinha 9 anos e comecei a frequentar a igreja batista, aquele homem foi um referencial de pai para mim. Porque eu via nele paciência, obediência a Deus, temor de Deus e responsabilidade. Ao ponto de quando ele faleceu, eu fiquei uma noite inteira tocando lá no velório dele. Porque era para mim um grande referencial. Eu falo então para vocês, talvez você não teve um pai, mas tem outras pessoas que Deus vai colocar no seu caminho, que vai servir de um bom referencial. Fique perto delas. E deixe com que a bênção dela encoste em você. Será que nós podemos ser esses referenciais para os nossos filhos? Isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei, eu sou pai. Isso não é fácil. Principalmente quando Deus nos coloca em situações muito difíceis. Igual a de José. Você lembra que José estava numa situação muito complicada. Uma situação dificílima. Só que mesmo um homem zeloso na fé, mesmo um homem justo, obediente, paciente, temente a Deus, que é responsável, vai se encontrar em um momento e outro com situações difíceis. Muitas vezes, onde seus amores, seus desejos, muitas vezes as suas próprias necessidades vão se chocar com a vontade de Deus e com a lei de Deus. Agora olha para a vida de José e veja que mesmo ele tendo todas essas características, ele teve que enfrentar essa situação difícil. E foi Deus quem colocou ele nessa situação difícil. Então foi Deus quem o tirou de lá. O que a gente faz então nesse momento? Quando fica difícil demonstrar que nós somos obedientes. O que fazer quando fica difícil para demonstrar paciência? O que fazer para demonstrar que nós somos tementes a Deus? Que nós somos responsáveis? O que fazer? Quando nós estivermos diante de uma situação difícil, precisando tomar uma decisão, para dar um bom exemplo, precisamos esperar a intervenção e a providência divina. Volta lá, Mateus capítulo 1, versículo de número 20. José está lá, pensando em tudo isso. Imagina o coração desse homem. Eu me apaixonei por essa mulher linda, maravilhosa, essa mulher temente a Deus, e ela me aparece grávida. Olha a situação que esse homem está. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse. E aí a gente sabe o que o anjo disse. José teve paciência, esperou, continuou obediente, continuou sendo responsável, continuou sendo temente a Deus, e a intervenção de Deus veio. E a providência de Deus veio. Então não adianta a gente ser ansioso. Não adianta a gente sair descontroladamente querendo fazer as coisas. Quando Deus lhe colocar numa situação difícil, Ele vai te tirar de lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 9 a 13. Continua assim dizendo: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre que tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Vai chegar momentos em que você vai estar entre a cruz e o punhal, como diz, né? Vai estar na curvinha ali, na esquina. Não tem saída.
Deus fala que não vem sobre nós tentação que não seja comum aos homens, que não seja humana, mas Deus vai providenciar o escape. Ele vai providenciar. Então, Pai, não se desespera. Pai, eu quero te dar uma palavra dizendo, não fique ansioso. E se você ficar ansioso, tem uma cura. A Bíblia diz que tem uma cura para a ansiedade, sabia? Tem uma cura. Está em Filipenses capítulo 4, 6. Quando você está ansioso, entra lá no teu quarto e apresente-se diante de Deus em oração. Ora, ora e ora e ora. Se for necessário, suplica, o texto diz. Suplicar é você se derramar diante de Deus. Se for necessário, coloca a cara no chão. Suplica a Deus. Mas por fim, seja grato, o texto diz. Pode ser apresentando a Deus em oração, com súplica e também gratidão. O texto de Filipenses vai dizer que Ele vai te dar paz. Ele vai te dar também poder para enfrentar as situações. E vai trazer também providência em um momento oportuno. O que é ser um homem justo, então? É ser paciente, obediente, temente a Deus e responsável. Isso é ser um homem justo. Agora, uma pessoa não cristã, ela pode ter essas características de paciência, obediência, até mesmo se dizer alguém temente a Deus e responsável? Pode ser. Então ela se encaixaria muito perfeitamente em ser alguém justo. Em todo termo bíblico, não. Por quê? E eu vou explicar e eu vou caminhar por fim. O que é ser um homem justo na Bíblia? É ser apenas ter essas características? Não, porque a Bíblia vai dizer outra coisa também sobre um homem justo. Vai para Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. E aí parece que a Bíblia agora vai entrar em contradição. Só parece, porque ela nunca entra. Eu acabei de falar que José era um homem justo. Capítulo 3 de Romanos, vai parecer que é uma discrepância aqui, né? Mas não tem. Por causa de uma palavra que eu sei que eu amo essa palavra, eu já falei para vocês várias vezes qual é a palavra que eu mais gosto na Bíblia. Quem me conhece vai lembrar. É uma palavrinha bem pequenininha. Mas vamos lá, Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 25. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. E eu acabei de falar que José era um homem justo. E a Bíblia acabou de falar que não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam, veneno de serpentes estão em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a descrição nossa. E muito provavelmente também era a descrição de José. O que a Bíblia então está falando quando não há um justo sequer? Nós entendemos e vemos, depois nós vamos ler os versículos seguintes, é que não tem ninguém que pode se justificar diante de Deus. Ninguém que pode chegar diante de Deus e falar, olha Deus, deixa eu entrar aí no seu céu porque eu sou paciente, sou obediente, eu temi o Senhor aqui, eu sou responsável com as minhas obrigações. Dá licencinha aí que eu vou entrar, viu? Deus vai falar, você não é justo, você não pode se justificar por meio das obras da lei diante de mim. Eu pergunto então, você é um homem justo? Você vai dizer, não. Muito provavelmente não. A não ser que aconteça algo com você. Versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É a lei que demonstra pra gente que a gente não é justo, que a gente não consegue, pelas nossas próprias forças, ganhar essa justiça. Não tem como. Aí vem a palavra mais linda e mais bela da Bíblia, a conjunção adversativa, mas. Porque aqui é uma virada. Eu estou numa situação terrível. Eu estou numa situação onde eu quero alcançar Deus e não consigo.
onde eu quero entrar no céu e Deus fala, não, você não pode. E aí vem o Filho de Deus, o filho de José. E faz o quê? Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus. Viu? Mais uma vez, essa justiça não é nossa, a justiça de Deus. Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sabe como você faz para ser declarado justo? Creia em Jesus. Creia no Filho do carpinteiro. Entregue o seu coração a Ele. E Deus vai te declarar justo, porque Ele não mais vai ver você, Ele vai ver Jesus no seu lugar. É como se eu estivesse aqui no estado de condenação. E Jesus me empurra para lá e fala, eu vou tomar o seu lugar. E agora eu sou um condenado no seu lugar. E agora eu te faço justo, porque eu pego a minha justiça e coloco em você. Isso é ser declarado justo. Agora sim, você sendo declarado justo por Jesus, porque você creu nele, você entregou a sua vida a Ele, e você depende dele, agora você vai ter capacidade para ser paciente, obediente, temente a Deus e responsável. E aí sim, você será alguém justo. É por isso que nós não abrimos mão deste evangelho. É por isso que nós não abrimos mão da pregação evangelística, porque ela é o poder de Deus para a salvação. Pai e mãe, pessoas que estão me ouvindo hoje, você só pode ser um exemplo para os seus filhos se você seguir o exemplo de Cristo. Se você imitar a Cristo, passe tempo com Ele para conseguir imitá-lo. Ouça a sua palavra, siga Ele, imite-o e você conseguirá ser um bom exemplo para os seus filhos. Vamos orar?